Olá, irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Irmãos, estamos aqui para mais um momento de nos abastecermos da palavra de Deus. Que essa palavra entre em nossos corações, na nossa vida, na nossa família, para nós iniciarmos essa semana fortalecidos, fortes na palavra de Deus, para desta forma nós encararmos todos os desafios que possam acontecer nessa semana e vencermos. Porque estamos na palavra de Deus, estamos fortalecidos, estamos com intimidade com Deus. E que nós botamos em prática essa palavra, que nós semeamos essa palavra, onde quer que nós estejamos essa semana. E a palavra de Deus hoje está lá no Evangelho de São Lucas. O capítulo é o 18 e o versículo é do 8 ao 14. E a palavra de Deus diz assim: Digo-vos que farás justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? O fariseu e o publicano. Contou ainda esta parábola para alguns convencidos a serem justos. Desprezam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu de pé orava interiormente deste modo: Ó Deus, eu te dou graça porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana. Pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não. Pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação, glória a vosso Senhor. Meus irmãos, essa palavra de Deus nós conseguimos observar um fariseu muito observante da palavra de Deus. Um homem que costumava fazer virtudes iguais às que nós, cristãos praticantes, fazemos também nos dias de hoje. Pagamos dízimo, jejuamos, fazemos penitência, nos aprofundamos na palavra de Deus. Mas esse homem muito observante, o que dá para nós simplificarmos desta palavra observante? Se hoje nós olharmos para as pessoas de hoje que são muito observantes da palavra de Deus, são os fanáticos. São os que observam demais e acabam caindo num fanatismo. Praticam muitas virtudes, mas se perdem. E esse homem foi o que aconteceu com esse fariseu. Ele se apresenta diante de Deus de uma forma gigantesca de observância, e isso se torna muito orgulho, muita vaidade, muita soberba, a ponto dele julgar o seu próximo. No caso, o seu próximo ali, o publicano. Julgou aquele homem, um homem que estava ali, malmente nem olhava para a palavra de Deus, fala que ele nem ousava olhar para os céus, mas que batia no peito, clamando por misericórdia de Deus, e estava arrependido. Eu pergunto para você, meus irmãos, como que está a nossa caminhada de cristão aqui nesse mundo? Como que está a nossa vida espiritual? Afinal de contas, esse fariseu praticava virtudes que hoje é normal também para nós que servimos em algum ministério na igreja, que participamos de uma denominação religiosa frequentemente. Afinal de contas, jejum, penitência, oramos, rezamos, nos aprofundamos na palavra de Deus. Pelo menos uma vez por semana nós estamos na igreja. Mas e aí? Não estamos se perdendo como esse fariseu nas observâncias? É isso que hoje a palavra de Deus, meus irmãos, vem para nos questionar, para nós refletirmos como que está a nossa caminhada de cristão aqui nessa terra. Porque tudo isso, todas essas virtudes realmente são muito importantes para a nossa vida.
temos que orar, temos que rezar, temos que buscar a palavra de Deus, temos que participar da igreja, jejuar, penitência, tudo isso é importante, isso é um remédio para nos curar. Mas todo remédio tem uma contraindicação. E essas virtudes não são diferentes. Se nós não tivermos uma humildade que sai de dentro para fora, nós acabamos nos perdendo com essas virtudes. Exatamente como aconteceu com esse fariseu, que caiu numa vaidade gigantesca, numa soberba gigantesca, porque tudo que ele praticava, ele se apresentava a Deus de uma forma com uma vaidade, buscando para ele que ele era melhor que as outras pessoas. E por isso que eu falo que nós devemos cuidar, porque todo remédio tem contraindicação. Porque o inimigo, o próprio Satanás, está tentando de muitas formas transformar todas essas virtudes boas nossas, transformar em soberba, em vaidade, em julgamentos ao próximo, a nós nos enxergarmos superior às outras pessoas, a nós se acharmos mais santas, mais justas que as outras pessoas. Então hoje a palavra de Deus, meus irmãos, vem para nós nos alertarmos, para nós refletirmos como que está a nossa caminhada. Pois ali a palavra de Deus fala que quem desceu para casa justificado, quem desceu mais santificado, foi o publicano, e não o fariseu, que tinha várias virtudes. E isso nós devemos levar para a nossa vida. Mas e aí? Se nós estamos se perdendo também desta forma, e como é que nós vamos fazer? Meus irmãos, nós devemos começar pela nossa vida de oração. Nas nossas orações, o nosso diálogo com Deus, nós não podemos adotar máscara. Não podemos adotar um personagem teatral. Porque é desta forma que nós devemos nos apresentar a Deus, de uma forma muito humilde. Não podemos esquecer as nossas misérias, que nós somos miseráveis e necessitamos grandemente da misericórdia de Deus. É desta forma que nós devemos mudar, às vezes, se nós estamos se perdendo nessas observâncias, estamos se perdendo num fanatismo. Porque a palavra de Deus também vai dizer, meus irmãos, lá em Marcos, no capítulo 7, no versículo 15, vai dizer assim: nada há no exterior do homem que penetre nele e possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é o que torna impuro. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, meus irmãos. Nada que há no exterior do homem que penetre nele possa tornar impuro. Mas é o que sai de dentro dele. E para sair de dentro dele é aquela humildade, aquela simplicidade. É admitir que é miserável, que é limitado, que é fraco. Porque as outras coisas aqui a própria palavra de Deus vai dizer que não torna impuro. Muitas coisas visivelmente que nós praticamos, realmente isso nos fortalece. Mas não é o mais importante. O mais importante é o que sai de dentro. E para o que sair de dentro, realmente ali só sai o que realmente nós estamos cheios no nosso coração. E se nós estamos cheios de orgulho, de vaidade, de soberba, é isso que nós vamos passar para as outras pessoas. E às vezes nós até cristãos, até tentamos às vezes tentar semear a palavra de Deus, tentar converter alguém a Cristo, mas o que sai de dentro não converte ninguém. Pela soberba, pela vaidade, pelo aquele achismo de ser superior ao seu próximo. Então hoje, meus irmãos, a palavra de Deus vem falar para nós: não deixe, não perca a tua miséria, porque é essa nossa miséria que vai chegar até a gigantesca, a infinita misericórdia de Deus. Eu falo para vocês, meus irmãos, que quem desceu para casa santificado não foi o fariseu. Não foi aquele homem que observava demais, que estava num fanatismo a ponto de orgulho, da soberba tomar conta dele e ele acabar julgando, sendo melhor que as outras pessoas. Mas foi aquele homem que malmente não tinha coragem de olhar para o céu, mas que batia no peito e declarava que era pecador e estava clamando pela misericórdia de Deus. Quero dizer para você, meus irmãos, que tudo é importante.
Todos esses remédios que nós refletimos aqui, a penitência, o jejum, a busca pela palavra de Deus, a oração, a participação frequente na igreja, tudo isso agrega para o nosso fortalecimento. Mas depende do que vai sair de dentro. Se nós realmente estivermos vivendo o que Cristo quer para a nossa vida. Se realmente nós estamos nos imitando de Jesus Cristo, o que vai sair de dentro de nós é a simplicidade, a miséria. É desta forma que nós vamos conseguir pescar almas para Jesus. Então, meus irmãos, eu falo para vocês, não perca esta miséria. Porque quem desceu santificado não foi o fariseu, foi o publicano. Mas também, para finalizar, não queremos também nos desculpar para continuar no erro, para continuar no pecado. Pelo contrário, isso nunca. Podemos ser miseráveis, podemos ter erros, pecados, mas quando Jesus entra na nossa vida, todas aquelas coisas ruins, tudo aquilo que nos faz cair, que faz nós vivermos na escuridão, tudo isso tem que ser tirado de lado. A cada degrau que nós vamos subindo na nossa santificação, na nossa conversão, cada vez mais nós vamos eliminando o pecado e cada vez mais nós vamos agregando em nossa vida muitas virtudes. Então, meus irmãos, que essa semana nós começamos com muitas virtudes, uma intimidade gigantesca com Deus, mas não perdendo a nossa miséria, pois é esta miséria que encontrará a misericórdia infinita de Deus na nossa vida. Deus abençoe a todos.